Meu nome é Daniele de Freitas Santos, sou aluna do curso de Pedagogia da Unisanta e meu RA é 29800. Hoje eu vou apresentar a vocês o meu trabalho de conclusão de curso. O tema escolhido foi Telas versus Infância, efeitos do uso abusivo das mídias digitais no processo de desenvolvimento infantil. Hoje é muito comum vermos crianças grudadas nas telas, seja em casa, nos estabelecimentos e em qualquer lugar. Sabemos que o desenvolvimento infantil requer cuidado e atenção, que as crianças precisam explorar, sentir, se comunicar, interagir, brincar e aprender a se regular, dentre tantas outras habilidades necessárias nessa fase. Essa pesquisa tem o intuito de coletar estudos que mostram que esse hábito, até então inofensivo, requer mais atenção do que pensamos. Os estudos coletados mostram que isso fica inviável quando todos estão com os olhos voltados para uma tela. Foram reunidos alguns trabalhos e realizei leitura de livros que abordam a temática. Então foi possível concluir que o uso das telas deve ser controlado e sim, existem efeitos de curto e longo prazo nas diversas áreas do desenvolvimento infantil. O objetivo geral foi identificar os prejuízos causados pelo uso abusivo das mídias digitais na infância e sua influência no processo de desenvolvimento infantil. Os objetivos específicos foram pontuar aspectos necessários para um desenvolvimento infantil de qualidade, listar, através de pesquisa bibliográfica, prejuízos causados pela utilização abusiva das mídias digitais na infância. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. A pesquisa bibliográfica, segundo Bocato, busca a resolução de um problema ou hipótese por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Foram utilizados 16 artigos das plataformas de busca Cielo, PubMed, Google Acadêmico, revistas online, pesquisas independentes, além de 3 livros que abordam a temática. Atualmente, as crianças nascem e meses depois já estão vidradas na tela do celular, assistindo desenho ou um clipe de alguma música infantil, daquela cheia de cores e figuras chamativas. Anos depois, já sabem desbloquear o tablet sozinho ou tirar uma selfie. Esses são os chamados nativos digitais, aquelas crianças que já nascem imersas no mundo digital com aptidões e habilidades técnicas surpreendentes, aprendendo tudo com uma facilidade assustadora. As TDICs, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, estão por toda parte, na organização, no funcionamento da vida cotidiana e avançando cada vez mais. Portanto, fazem com que as crianças sejam inseridas no contexto digital. Compreendendo a instituição família como parte do contexto social, a pesquisa a seguir nos mostra que, em famílias cujos pais têm smartphone, praticamente metade, 49% das crianças brasileiras de 0 a 12 anos têm um smartphone próprio. E 12% dos pais apontam eles próprios como a principal influência para o filho querer um smartphone. Reforçando esse ponto, Cismestre destacou que, pelo fato de o uso dos smartphones pelos pais serem fonte de alívio de estresse após a rotina de trabalho, isso fez com que as crianças também usem os dispositivos porque se sentem ignorados. E tomando como consequência, Costa e outros autores afirmam que a tecnologia também tem influenciado negativamente as relações sociais, provocando distanciamento entre as pessoas. Isso nos leva à nossa próxima sessão. A importância da interação com o meio. Vygotsky defende que o aprendizado se dá pela interação social e que o desenvolvimento do sujeito é resultado da relação com o mundo e com as pessoas com as quais ele se relaciona. Ou seja, quando nascemos, o nosso desenvolvimento não se dá meramente por um processo biológico, mas também é ativo, de experiências, de estímulos, e isso vem da relação com os nossos pais, com os nossos professores, com o meio em que a gente vive. Se as pessoas responsáveis por se encarregar de mediar essas experiências estão checando e-mail,
entretidas em redes sociais, coladas no celular. Quando será o momento oportuno para tal? Quando essa criança vai ser vista e desenvolvida? Além disso, sabemos, de acordo com pesquisas, que as diferentes partes do cérebro podem estar prontas para aprender em momentos diferentes, as chamadas janelas de desenvolvimento, que são períodos críticos, onde a criança deve desenvolver habilidades específicas em tal fase com tal idade. Em seu livro Neurociência e Aprendizagem, Fábio Eduardo Silva define a janela de desenvolvimento como períodos específicos para o desenvolvimento de determinadas funções que, se não aproveitados nos períodos específicos, desencadeiam, além de perdas definitivas, outras que são possíveis corrigir, ainda que com certos limites e empenho maior do que seria utilizado no período favorável. Aqui nesse slide estão os resultados encontrados nos estudos sobre os efeitos negativos das mídias digitais na infância. Lembrando que cada um citado aqui, dentro dele existe uma gama de outras questões a serem estudadas em momentos posteriores, tá? São os transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do sono e alimentação, baixo desempenho acadêmico, problemas visuais, de saúde mental, afetividade, ansiedade, depressão, diminuição do autocontrole, comportamento infantil problemático, danos cognitivos que envolvem a memória, atenção, atraso na linguagem, orientação espacial, desempenho acadêmico, etc. Além disso, existe a dependência digital. Na dependência digital, um estudo mostrou como acontecem os processos circulares da dependência com base no comportamento. Ele é dividido por fases. A primeira fase é quando existe um pré-requisito, ou seja, uma motivação. Nesse caso, é a busca de prazer ou para evitar a dor. A segunda fase é a estimulação do sistema nervoso, a euforia, o que contribui para dar continuidade ao uso. Na terceira fase, é a tolerância e o aumento limiar do prazer, ou seja, o sujeito passa a precisar de mais tempo conectado para ter o mesmo efeito de lá do início. A quarta fase é a abstinência, quando há interrupção ou redução do uso. Os principais sintomas são alteração de humor, insônia, irritabilidade, flutuações emocionais, entre outros. E a quinta fase, a defesa e fuga, que é uma manifestação do comportamento ineficaz e passivo, baseado em mecanismo de defesa e fuga, quando surgem desafios e adversidades. E a sexta e última fase é quando ocorre o efeito avalanche, quando volta a utilizar a internet como comportamento patológico para satisfazer a necessidade de prazer e evitar as reações provocadas pelo retraimento. Eu escolhi colocar essa pesquisa porque a dependência foi um dos pontos mais tocados nos estudos coletados, e acredito que seja o início da problemática em questão. Aquele inocente, vou dar o celular rapidinho para fazer isso, onde acaba incentivando o uso e acarretando todos os outros problemas. Diante da pesquisa apresentada, podemos trilhar um caminho de reflexão acerca das questões das mídias digitais na vida da sociedade, das crianças à nova geração. Abordamos também a relação com a família, da importância do desenvolvimento infantil no período específico e findamos com o compilado dos resultados coletados. A partir disso, podemos acreditar que a informação e os estudos que estão sendo realizados com essa problemática abordada possam mostrar o caminho para uma conscientização saudável, onde os responsáveis pelo desenvolvimento pleno da sua criança tenham informações confiáveis e necessárias para que, dentro da sua realidade, consigam ter um olhar mais refinado, que tenham novas reflexões sobre o uso consciente do celular ou do tablet, na sua rotina, da sua família, de como isso irá impactar na sua relação com a criança, que está ali, mais suscetível a qualquer estímulo. Que antes da tela colorida, do desenho chamativo, da música repetida, vem a conversa, a brincadeira, o abraço e o mundo todo a se sentir e explorar. Nesses últimos slides estão reunidas as referências bibliográficas utilizadas como base. Concluo aqui o meu trabalho, agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos.